Então, meu caro amigo Laques, vamos determinar a natureza da palavra, da coragem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, procederemos para descobrir como os jovens homens conseguem adquirir essa qualidade através de exercícios e estudos. Então, meu caro amigo, se puder, me diga o que é coragem? Por Zeus, Sócrates, mas isso é muito fácil de responder. Coragem é aquele que permanece e luta contra o seu inimigo, aquele que não foge. Então, meu querido Laques, nós teremos que excluir os guerreiros espartanos em plateia, pois quando eles viram as inúmeras fileiras de persas com seus escudos, eles fugiram, eles não ficaram para a batalha, mas quando tais fileiras foram desfeitas, eles voltaram como cavalaria e derrotaram a todos. É verdade. Então, nesse quesito que eu queria dizer que eu acho que eu não me expressei bem na minha pergunta e por isso você não respondeu. Eu não quis dizer apenas daqueles guerreiros que permanecem em seus postos durante as batalhas. Eu quis dizer também das inúmeras pessoas que vão em excursões através dos mares, que enfrentam as dores, as doenças, a pobreza, inimigos políticos. Eu quis dizer todos os tipos de coragem, não só os de medo, mas também lutar contra os prazeres da carne, por exemplo. Não só quando se está no seu posto, mas também quando se está atacando o seu inimigo ou em casa. Existem esses tipos de coragem, não existem? Certamente, Sócrates. Então agora, meu caro amigo Laques, depois dessa discussão, dessa argumentação, você poderia me dizer o que é essa qualidade que a gente chama de coragem, tanto para o prazer quanto para a dor, e que em todos esses diversos casos que eu citei para você, A coragem é uma persistência mental. Eu diria que ela é a natureza universal para todos estes casos. mas é isso que nós temos que fazer para chegar à resposta. Contudo, eu não concordo com você que toda persistência seria coragem. Você considera coragem algo nobre, não é? Verdade. E o que você diria de uma persistência boa e sábia? Ela também é nobre, não é? De fato, muito nobre. Mas o que você diria de uma persistência tola? Ela não seria ruim, prejudicial? É verdade. Então, existe alguma coisa nobre que seja ruim, prejudicial? Eu não diria isso, Sócrates. Então, você consideraria que algo que é prejudicial e ruim não é coragem, certo? Porque coragem é algo nobre. Você está certo. Porque, de acordo com você, coragem é a persistência nobre. Verdade. Agora pense comigo, Lax, em um guerreiro muito sábio, que calcula todas as variáveis da batalha e que sabe que muitos virão ajudá-lo e que outros, em menor quantidade e em pior qualidade, virão para enfrentá-lo. E imagine ainda que ele tem vantagens, como de posicionamento. Agora, quem você diria que é mais corajoso? Este primeiro, com todas essas vantagens e conhecimentos. Ou um segundo, que mesmo com todas essas desvantagens, mantém seu posto e é persistente? Eu diria que este último é mais corajoso, Sócrates. Contudo, Laques, quando a gente pensa desse jeito, a gente avaliaria, como você disse, que o segundo é mais corajoso. Só que o segundo, ele foi imprudente, ele não foi uma coragem unida à razão. Ele ficou lá para lutar e mesmo assim, mesmo sabendo que estava em desvantagem, ele ficou e persistiu. Só que isso foi uma tolice, ele foi imprudente. Isso não foi unido à razão. Então isso não foi uma perseverança boa, ela não foi nobre, ela foi prejudicial. Tens razão, Sócrates. Então, meu caro Lax, peguemos um outro contexto de explanação, em que um mergulhador experiente, um profissional na área, com anos de natação em mar aberto, se taca em um poço fundo, mas tem completas condições de sair dele, embora isso demonstre muita coragem. Ele é uma pessoa experiente e por isso ele sabe que vai conseguir sair. Ou um segundo, em que se taca nesse mesmo poço fundo e praticamente impossível de sair se você não for um profissional. E ele, mesmo assim, sendo um inexperiente, mal sabe o básico da natação, se taca nesse poço, você acha que o primeiro experiente é mais corajoso ou menos corajoso que o segundo inexperiente? Em minha opinião, o segundo, por ter sido mais imprudente e arriscando sua vida pulando no poço sem sua experiência, é mais corajoso que o primeiro. Então, meu caro amigo Lax,
Mas nós já não falamos que eles, por serem imprudentes e arriscarem suas vidas de um modo precipitado e sem saber o que estavam realmente fazendo, ou estando em uma completa desvantagem, sabendo que iriam perecer no final, isso não mostra quanto eles mostraram qualidades que são opostas às virtudes excelentes e nobres, e que tudo isso foge das coisas que nós já conversamos? Tens razão, meu caro amigo Sócrates. Então, você acha que o que você falou anteriormente, meu caro amigo Laques, que os segundos seriam mais corajosos que os primeiros, estava correto? Por Zeus, eu estava errado. Então, agora nós iremos começar a explanação sobre o... Então agora nós vamos começar a fazer a explanação sobre o diálogo que acabamos de encenar. Nesse diálogo, nós mostramos algumas das características da dialética socrática e vamos começar a explicá-las agora. A primeira parte desse princípio socrático da dialética é a ironia ou refutação. Na ironia socrática, ele fazia diversos comentários sobre as respostas que ele obtinha do seu interlocutor. E nisso, para mostrar o quão ridículo podia ser o que a pessoa pensava. Só que ele não fazia isso de um jeito difamatório, para humilhar a pessoa. Ele queria como que mostrar e fazer isso de um jeito positivo, mostrando que ela estava errada, mas sem ofendê-la propositalmente. Diferente dos sofistas que eram pagos para fazer suas explanações e se consideravam sábios, Sócrates, por si, não se considerava sábio e também não era pago, e proclamou a famosa frase, só sei que nada sei. A segunda parte da dialética socrática é a maêutica, onde Sócrates induzia seu interlocutor a chegar ao conhecimento e às respostas de seus questionários a partir de seu próprio raciocínio. Ele não se considerava um professor, por mais que fazesse a função de um. Nisso tudo que nós falamos, em todo esse diálogo que nós fizemos a encenação, nós vemos que Laques começa falando que a coragem seria não abandonar o seu posto de batalha, e isso seria a definição de coragem. Só que Sócrates mostra para ele que isso não encaixa em todos os contextos da manifestação de coragem. Por exemplo, na pobreza, na doença, nos serviços públicos e em diversos outros contextos. Agora, posteriormente a isso, nós vemos que Laques dá a definição de coragem como perseverança da alma. Só que mesmo assim, Sócrates questiona-o, pois isso ainda não cobre todos os contextos, já que, por exemplo, uma perseverança da alma irresponsável poderia ser prejudicial e não nobre, o que não entra no contexto de coragem. E ainda assim, depois disso tudo, Sócrates ainda dá exemplos para comprovar ainda mais que a definição de Laques estava errada, como por exemplo no caso do poço, onde um jovem inexperiente se taca e por isso ele foi imprudente. Sendo imprudente, isso não mostra a grandeza da coragem, não mostra a excelência, a virtude de coragem, porque ele foi imprudente e isso foge da excelência. Em todo esse diálogo nós vemos Laques dando suas opiniões e sendo refutado através da ironia socrática por Sócrates. E Sócrates o tempo todo depois disso tentando induzi-lo com a maêutica para chegar no conhecimento e na resposta de sua pergunta. A importância da dialética socrática consiste em sua abordagem sistemática de questionamento e debate. Sócrates acreditava que a verdade e o conhecimento podiam ser alcançados por meio do diálogo e do exame crítico das crenças e opiniões. Ele buscava revelar contradições e inconsistências no pensamento das pessoas, levando-as a uma maior consciência de suas próprias limitações e ignorância. Através de sua abordagem interrogativa, Sócrates encorajava os seus interlocutores a examinarem suas próprias crenças, a questionarem suas suposições e a defenderem seus pontos de vista de forma fundamentada. Isso contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico e da argumentação lógica, não só dos seus interlocutores, mas de toda uma sociedade através dos estudos feitos sobre ele. Isso fez um grande impacto em toda a filosofia, porque ele incentivava as pessoas a irem além das opiniões superficiais e a se engajarem em um processo de autoconhecimento e autorreflexão. Além disso, toda essa dialética também teve um impacto na forma como a filosofia foi praticada posteriormente, como eu já mencionei, pois seu método de questionamento
e debate influenciou diretamente a filosofia platônica, que foi um dos grandes filósofos da antiguidade e de todos os tempos, uma vez que Platão foi discípulo de Sócrates.